E nessa introdução que eu fiz, a gente vai falar hoje sobre o ego. Que se a gente não se policiar, é muito fácil de deixar ele inflar em nosso coração. Por mais que a gente diga, não, jamais, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme. Gente, essa questão do ego e do orgulho é algo que tem que ser levado muito a sério, principalmente no nosso meio feminino, no meio das mulheres, porque a gente precisa entender que unidas evoluímos e crescemos, mas quando a gente causa divisões e discórdias, a gente está prejudicando a nós mesmas, que somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nosso Criador, Deus, Ele criou a gente para viver em unidade, para vivermos em harmonia. Então, é muito fácil a gente, às vezes, olhar para a trajetória de uma pessoa ou para a vida de uma outra pessoa e achar que era a gente que deveria estar naquele lugar. Quando muitas vezes a gente não sabe da história ou simplesmente a gente não aceita o mover de Deus, o querer de Deus para a vida daquela pessoa. Então, por que existe muita divisão entre as mulheres? É por causa do ego, é por causa do orgulho. Então, é um assunto que ele deve ser cada vez mais tratado e debatido. E, além disso, nós, eu, Patrícia, você deve identificar no seu coração se você tem isso ou não. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E a Bíblia diz que quando a gente confessa e deixa, a gente alcança misericórdia. Então, o que é que confessar e deixar? É assumir ao Senhor, é assumir para Deus, olha Deus, eu tô com inveja do fulano, eu acho que fulana não merecia isso, eu acho que eu sou melhor que fulana, mas eu sei que esse sentimento não é um sentimento bom e eu não quero nutri-lo no meu coração. E aí a gente leva isso para Deus, a gente confessou que a gente tem esse sentimento. E aí Deus pode começar a agir. Então, antes de tudo, eu quero te falar que todas nós estamos sujeitas a sermos orgulhosas e egocêntricas. Isso já vem do pecado, porque a gente é pecador. Nós somos pecadoras, não tem como viver fora disso. O pecado, a gente já nasceu nele. Tem como a gente não querer viver pecando. Não querer as coisas, as obras que provêm do diabo, né? Ele foi expulso do céu com os seus anjos, que foram as pessoas que deram corda à conversa fiada dele, e depois que ele enganou a Eva, ele começou a ter poder, isso foi legalmente, né, dentro do reino espiritual, concedido a ele, e após a morte de Jesus Cristo, a terra passou a ser e pertencer ao Senhor Jesus, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Eu só estou dando uma introdução do que eu entendo e acredito sobre o ego, sobre o orgulho. E é algo que todo mundo, todas as mulheres aqui, em qualquer cargo, sejam líderes ou sejam mulheres que não faz nada, é dona de casa, que dona de casa, na verdade, faz muito mais coisa. Mas, enfim, independente de você ter um cargo em alguma instituição, seja na igreja ou seja em alguma empresa, independente do cargo que você possua, você e eu devemos nos policiar para que isso não nos contamine e, pior, nos contaminando, a gente contamine outras pessoas, que também é algo muito grave.